Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você. E na aula de hoje nós vamos falar sobre experimentação musical. Me acompanhe. Como objetivo, nós vamos compreender e vivenciar a experimentação sonora e musical. Pense um pouco. Podemos criar música utilizando o quê? Você já parou em algum momento para pensar como surge o som? Como são organizados os elementos musicais para que a música saia da maneira que você conhece? Será que tudo pode ser considerado música? Será que existem pessoas que se preocupam em cuidar das propriedades musicais, em organizar os elementos, pensar novas formas de produzir som para proporcionar novas sensações a partir da produção sonora? Olha só. A experimentação musical, sonora, acompanha o ser humano desde os tempos das cavernas. Sim, já nos tempos primitivos, o homem explorava as possibilidades de produzir som. Talvez não com essa ideia que nós temos de música hoje, talvez por algo que apenas interessava, que despertava uma determinada curiosidade. A percussão corporal, por exemplo, é uma das primeiras formas de produzir música, acompanhada dos sons naturais, ou seja, o homem observava os sons à sua volta e a partir disto procurava reproduzi-los. Estes são os primeiros passos da música na história da humanidade. O ser humano pré-histórico explorou o som através dos movimentos corporais, juntamente com a voz e os sons que a partir dela eram produzidos. Uma curiosidade para chamar a atenção aqui é que uma das primeiras formas de comunicação do homem é a sonoridade. O homem, quando não tinha a fala codificada como a nossa de hoje, ele se comunicava por gestos e sons. O som, então, é uma das primeiras formas de comunicação entre o ser humano. Além disso, o ser humano também começou a desenvolver instrumentos musicais a partir de objetos da natureza. Vamos observar aqui também que o ser humano explora a sonoridade, a percepção sonora a partir de objetos da natureza. Se você for pesquisar, você vai observar que os restos mortais de animais nos tempos primitivos serviam, por exemplo, para produzir sons de flauta. Olha que curioso! Também a madeira é utilizada como um instrumento de percussão. A música estava aí, então, dando os seus primeiros passos e é curioso observar que até os dias de hoje a música ela é extremamente importante para o nosso dia a dia, mas também é algo que nos capta, que nos prende a atenção de uma maneira instintiva. Então a música, olha só, se a gente for observar a arte como um todo, através da expressão dos elementos visuais, como as pinturas nas cavernas, as pinturas rupestres, a música sempre esteve presente na história da humanidade como algo necessário para comunicação, entretenimento, trazendo a todos nós prazer. Olha que legal observar isto. O ambiente sonoro em que vivemos possibilitou a exploração dos sons e, consequentemente, a criação da música e dos diversos instrumentos musicais. Então, até os dias de hoje, há pessoas que se dedicam em pesquisar novas possibilidades de produzir música. E quem permite isso é o ambiente à nossa volta. Os exploradores musicais, os músicos inovadores, são pessoas curiosas que pensam em nos permitir, nos possibilitar novas sensações sonoras. Até que ponto isso é interessante para os nossos ouvidos, para o nosso sistema, para o nosso sistema interno, essas percepções, essas sensações que o nosso cérebro produz. Você considera interessante? Você considera importante? Será que é importante a música para o nosso sistema cognitivo? Que tal pesquisar um pouco mais além para que a gente possa entender que música na nossa história não é só entretenimento?
Você sabia que a experimentação musical e sonora é utilizada até hoje pelos músicos e cantores com o intuito de descobrir e criar novas melodias, arranjos e canções? Como eu já disse, existem músicos que pesquisam novas formas de possibilitar novas sensações sonoras para que a gente possa se deleitar e viver experiências jamais vividas até então. Existem muitas e variadas possibilidades de produzir instrumentos e novos sons, mas quem são essas pessoas? Como eles percebem esses novos sons? Você pode se surpreender quando você for pesquisar quem são as pessoas que se debruçam sobre a possibilidade de produzir novas sonoridades e os objetos, quais são os objetos ou utensílios que elas utilizam para captar, produzir novas percepções sonoras. É possível criar música com instrumentos de dedilhar, de percutir, de soprar ou até mesmo com sons mixados, com a ajuda de aparelhos eletrônicos e das tecnologias. Hoje, no século XXI, nós avançamos muito no quesito tecnológico. Então nós temos hoje a computadorização a nosso favor, que permite a criação de softwares que possibilita a capacidade de produzirmos sons, criar novas sonoridades que até então o homem primitivo não tinha essa possibilidade. E eu me pergunto muitas vezes, se hoje, no século XXI, nós temos tanta capacidade de produzir variados tipos de sons computadorizados, eu penso, como será a possibilidade de produção sonora daqui a 20, 30, 40 anos? Porque uma coisa é certa, o homem se desafia, é curioso e é criativo. Essas são qualidades que permitem inovações. Por isso eu acredito que sempre a música vai estar se ressignificando. Orquestra dos vegetais. Você já ouviu falar na orquestra dos vegetais? Podemos criar música com os objetos mais inusitados. Olha, um grupo que se dedica a usar os vegetais para criar sonoridades. Olha que legal! E aqui eu tenho algumas imagens dessa captação do som através do uso de vegetais. Olha aqui, olha, um deles utilizando um mamão. Olha só que legal! A possibilidade, olha aqui, ó, um outro vegetal, a possibilidade de criar música utilizando vegetais. Você já havia pensado nisso? Já havia imaginado essa possibilidade? Vamos então agora para um primeiro exercício. A partir de que momento a música se desenvolveu na história da humanidade? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu organizar a resposta para a nossa primeira atividade? Bom, posso sugerir a vocês que o ser humano pré-histórico explorou o som através dos movimentos corporais junto com a voz e os sons que a partir dela eram produzidos. Eu tenho para mim que depois da aula de hoje, muito daquilo que você tinha como algo difícil de estar ao seu alcance pode ser ressignificado. Uma vez que, para produzir som, para produzir música, a gente precisa ter a compreensão de alguns elementos que se organizam dentro da música. Mas o que é a música? Se eu posso desconstruir toda essa ideia de escala musical, por exemplo. A escala musical, ela vai de dó a dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas eu posso propor a desconstrução dessa sonoridade. Se eu tiver compreensão de como se organizam esses elementos, quais são os elementos básicos, eu posso, de repente, brincar com inversão, com a desconstrução. Mas se de repente eu sou uma pessoa que não entende nada de música, como que eu posso criar música? Horas, a partir do conhecimento empírico que nós temos sobre a percussão é o mais fácil de estar ao nosso alcance, porque, por exemplo, numa brincadeira de ciranda de roda, num cantar um parabéns para você, a gente já está trabalhando ali alguns elementos sonoros que instintivamente a gente adquire para nós. E a partir disso eu posso brincar em construir sonoridades, em estabelecer um novo olhar sobre a cultura musical. Podemos explorar as múltiplas possibilidades de som com o nosso corpo e os objetos à nossa volta. Aqui eu trouxe para vocês um pentagrama, como que se organiza a escala musical dentro de um pentagrama. Esse aqui é um exemplo de como os músicos fazem leitura de partitura e se encontram dentro da partitura para tocar músicas já compostas. Mas você pode propor uma nova forma de organizar uma teoria musical dentro do sistema musical para que você se encontre na sua criação e depois propor essa brincadeira para os seus colegas. Mas o interessante aqui é que nós podemos utilizar múltiplas possibilidades de som com o nosso corpo e os objetos à nossa volta. Veja a orquestra dos vegetais que utiliza os vegetais, ou seja, eles exploram a possibilidade de produzir novos sons. Há pessoas que se dedicam em utilizar utensílios descartáveis para perceber a sonoridade que eles produzem, assim como existem grupos famosos, inclusive no Brasil, que utilizam o próprio som vocal, fugindo da linguagem codificada, para produzir possibilidades sonoras diferenciadas e também o corpo para, através da percussão corporal, produzir novas possibilidades de sons. Você pode começar procurando por essa galera que produz esse tipo de som, que desenvolve esse tipo de trabalho, para de repente, a partir daí, pensar nas suas novas possibilidades. Podemos utilizar os sons naturais, provenientes da natureza, para mesclar aos sons produzidos com outros recursos no processo de experimentação musical, como, por exemplo, a Orquestra dos Vegetais. No Brasil, nós vamos ter também um grupo chamado Barbatuques, que explora possibilidades de sons vocais e corporais e que, com certeza, você já deve ter ouvido falar desse grupo, porque ele também é famoso naquele filme Rio, a história da Arara Azul, você lembra? Se você nunca viu, tá aí um convite, uma boa opção de fim de semana para você se deleitar com o cinema. O que seria duração dentro da história da música? A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, se o som é curto, rápido ou longo, demorado, é a característica que revela o tempo de emissão de um som, depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. Por que falar então da duração aqui? Bom, eu vou brincar com a ideia, quando eu vou brincar com a ideia de criar músicas, novas sonoridades, eu vou partir dessa ideia de tempo, de duração da música, e é o tempo que vai determinar
o que vai determinar a velocidade da sua música ou não. É bom ter essa ideia de tempo, quanto tempo se prolonga o som deste objeto ou daquele objeto e a partir disto fazer as mesclas para criar novas possibilidades de som. Existem artistas no mundo que fogem da forma convencional de produzir música para experimentar novas possibilidades e que se destacam por suas criações, como por exemplo os Barbatuques, a Orquestra dos Vegetais. Existem muitos grupos no mundo inteiro que se dedicam a este tipo de trabalho. Eu trouxe aqui uma reflexão. Mais importante nessas múltiplas possibilidades é poder proporcionar aos ouvintes novas sensações que nos fazem transcender a realidade. Olha que legal, a música na Grécia Antiga, ela era um presente dos deuses para o ser humano, para que eles pudessem fugir das dores, para que eles pudessem amenizar o seu sofrimento. Olha que legal essa filosofia, esse olhar sobre a música já na Grécia Antiga, ao mesmo tempo que no Egito Antigo a música era um presente do homem para os deuses. Olha que lindo! Então a música ela sempre vai estar relacionada a algo específico na sua cultura, para justificar a sua existência. Mas o mais importante é que a música ela transcende o nosso estado de ser. Independente do tipo de pensamento, porquê disso ou porquê daquilo, a música naturalmente ela transcende o seu estado de ser e te leva a experimentar sensações até então nunca vivenciadas e que são efêmeras, momentâneas. Elas vêm e vão, tendo que talvez você não venha perceber ter aquela percepção, aquela sensação, quando você ouvir de novo na próxima vez. Por isso que eu sempre sugiro aos meus alunos que busquem conhecer variados gêneros musicais, estilos musicais, para que vocês percebam a possibilidade de transcender-se a partir das sonoridades. Mas essa é uma percepção, uma capacidade, uma possibilidade, uma necessidade que é você quem tem que buscar por ela. Vamos então a mais uma atividade? Que tal agora você criar uma música instrumental a partir de objetos que você tem à sua volta e até mesmo com o seu próprio corpo? Pense em alguma possibilidade sonora a partir do seu próprio corpo e dos objetos à sua volta e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu criar alguma coisa referente à possibilidade de experimentar novas sonoridades? Eu estava aqui pensando, como seria para uma pessoa que tem dificuldade auditiva experimentar, mostrar até, levar ao próximo como ele percebe o som à sua volta e de que maneira ele se estabelece com a música. Sabe que Beethoven ele era surdo, né? Então você tem o Beethoven como uma ótima referência, mas ele foi ficando surdo. E aquele que já nasceu com essa dificuldade auditiva, como ele percebe o som? Que tal você pensar numa possibilidade de mostrar a quem percebe o som como o som a partir da sua experiência com o som, uma vez que você não percebe o som na maneira que nós percebemos. Seria um trabalho sensacional. Eu, por exemplo, iria adorar passar por essa experiência, uma vez que a música permite isso. Aliás, nós temos um músico chamado John Cage, já falecido, que dizia que até no silêncio é possível produzir som. Fica o convite. Nesta aula, nós compreendemos a experimentação sonora e musical. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!